sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala em nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Boa noite, meus irmãos, sejam bem-vindos ao Grupo Espírita Mãos Unidas, nessa terça-feira, que todos tenham uma terça-feira muito abençoada. Eu me chamo Runa e o nosso palestrante de hoje será o Juvenal, com o tema Benefícios Pagos com Ingratidão. Para que nós possamos absorver o máximo de conteúdo que essa palestra tem para nos dar, vamos acalmar o nosso coração, fazer uma prece para a gente entrar na sintonia já. Então, fechando os nossos olhos, acalmando os nossos pensamentos, vamos elevar esse pensamento ao Mestre Jesus, agradecê-lo por tudo que Ele já tem nos dado, que Ele possa estar nos abençoando e nos mantendo na vibração que essa palestra pede. Mestre Jesus, esteja conosco durante essa semana que se passa, nos trazendo as bênçãos que precisamos, a saúde, a paciência, a gratidão. Que o Senhor esteja conosco, que os nossos anjos da guarda estejam nos protegendo e que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo recaia sobre todos nós nessa palestra de hoje, onde falaremos, sobre os benefícios pagos com ingratidão. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 13, item 19. Nesse momento que estamos vivendo atualmente, onde essa pandemia vem ceifando muitas famílias, muitas pessoas vêm desencarnando por causa dessa doença, dessa nova situação, dessa nova realidade. Então a gente vê por muitos cantos, muitos lados, espalhado por todo o planeta, toda a cidade, corações generosos que buscam atender, socorrer esses irmãos, que muitos perderam seu emprego, empresas fecharam, tiveram suas rendas reduzidas, e pessoas que estão vivendo em condições precárias, condições de miséria, condições subhumanas. Então essas pessoas, elas necessitam muito de nosso auxílio, do nosso socorro. E pessoas também que perderam suas casas porque não têm mais condições de pagar aluguel. Muitos foram morar na rua, outros foram morar com parente, com amigos, e assim por diante. Então, nesse momento, há uma mobilização muito grande de pessoas que buscam ajudar, socorrer esses irmãos, procuram vivenciar o Evangelho de Jesus Cristo, que diz: amai-vos uns aos outros. Também nós deparamos com irmãos que deixam de fazer o bem, deixam de praticar a caridade, por decepções que tiveram anteriormente, em momentos passados, decepções por ingratidão, por falta de reconhecimento. Então essas pessoas acabam deixando de socorrer, deixando de fazer o bem ao próximo, com medo, com temor de encontrar pessoas ingratas pelo caminho. E no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, tem uma pergunta lá no item 19, que é o seguinte: o que pensar das pessoas que, tendo sido pagas por seus benefícios com ingratidão, não mais faz o bem, temendo novamente encontrar ingratos? E os espíritos superiores nos esclarecem: essas pessoas têm mais de egoísmo do que de caridade.
porque essas pessoas só fazem o bem se tiver reconhecimento, se tiver exaltação, aplauso. Só faz com interesse em alguma coisa, interesse em ser reconhecido, em ser elevado na sociedade. E nós sabemos que todo benefício feito com total desinteresse é o benefício mais agradável a Deus, é o que Deus mais se agrada. Aqueles benefícios que a gente faz com total desinteresse em receber qualquer tipo de reconhecimento. Essas pessoas também são orgulhosas, porque se comprazem da humildade dos outros, que vêm depositar a seus pés o reconhecimento pelo benefício. Então, essas pessoas que buscam aqui na terra reconhecimento por qualquer benefício que faz, qualquer caridade que pratica, essas pessoas não receberá no céu, porque já recebeu aqui na terra, já teve o seu reconhecimento aqui na terra. E muitas vezes as pessoas trabalham, fazem o bem, pensando assim, eu vou ter bônus horas, eu vou ter merecimento para quando eu desencarnar, eu ir para uma boa colônia, né? Mesmo essas pessoas que trabalham pensando nesse interesse, com esse interesse de ser beneficiado, de ter merecimento, de bônus horas, também são pessoas que não estão vivenciando o que Jesus nos ensina. Porque Jesus, ele disse a seus apóstolos, bem-aventurados, felizes aquele que chegará ao final do dia, puder dizer, fiz todo o bem possível e não mereço nada. Então, o benefício que mais agrada a Deus é aquele com total desinteresse. Nós não temos que nos preocupar com reconhecimento, com merecimento, com nada disso, simplesmente fazer o bem. No capítulo 14, Lucas narra o seguinte, pelas palavras de Jesus. Quando fizer um banquete, convidai os pobres, estropiados, cegos, os coxos, e serás feliz, pois eles não têm como retribuir. Nessas palavras, Jesus já deixa bem claro para a gente a importância de se fazer o bem sem esperar nada em troca. Fazer o bem com total desinteresse. Fazer o bem simplesmente pelo fato de poder amar, de poder ajudar. E nós sabemos que quanto mais a gente pratica o bem, como disse Jesus, serás felizes. Cada vez que a gente vai mais ajudando, nós vamos conquistando essa felicidade. O Humberto Holden, ele diz o seguinte, quando a gente pratica muito bem, a gente começa a evoluir espiritualmente, praticar a caridade, vivenciar os evangelhos de Jesus, a gente começa a estar apto, estar pronto para receber a plenitude do amor divino. E essa é a nossa recompensa, ser feliz, encontrar a felicidade. No próprio Livro dos Espíritos, lá na questão 170, Allan Kardec faz uma pergunta aos espíritos superiores, o que fica sendo o espírito depois de sua última reencarnação? Ou seja, o que acontece com aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar na Terra para resgatar, quitar débitos, expiar algum mal que tenha feito em vidas passadas? O que esses espíritos se tornam depois que eles cumprem toda essa etapa de evolução? E os espíritos superiores nos respondem, se tornam espíritos bem-aventurados, puro espírito, ou seja, tornam espíritos felizes. Então essa é o nosso caminho, é encontrar a felicidade. Nós não precisamos buscar aqui na Terra nenhum tipo de recompensa, mas nós sabemos que quando a gente começa a praticar o bem, fazer o bem ao próximo, mesmo que com um total desinteresse, a gente começa a sentir feliz, começa a sentir melhor, a gente já começa a desapegar de coisas materiais, os nossos valores vão mudando de acordo com o nosso crescimento espiritual, de acordo com a nossa evolução. E devemos lembrar também que o próprio Cristo, quando ele caminhou sobre a terra há 2000 anos atrás, ele foi injuriado, foi menosprezado, foi chamado de mentiroso, tratado de velhaco, nem por isso ele deixou de fazer o bem.
Mesmo com toda essas coisas contra ele, ele continuou a fazer o bem a nós. A ingratidão, Deus permite que haja ingratos, né? Essa ingratidão que nós recebemos é uma prova para a nossa perseverança. Na prática, quanto mais a gente ser perseverante, mais a gente vai conseguir superar as nossas dificuldades. E os espíritos que são ingratos, mais cedo ou mais tarde eles terão que prestar contas da sua ingratidão. Quanto maior for a ingratidão, maior vai ter sido a sua punição. Ou seja, esses espíritos, né, o espírito que é ingrato, né, ele quando ele desencarna, ele chega ao mundo espiritual, ele vai lembrar da sua ingratidão praticada aqui na Terra, ele vai lembrar dos benefícios que ele fez aqui na Terra e não fez nenhum reconhecimento desses benefícios que ele recebeu. Ele é ingrato. E essa ingratidão é a sua punição. Ele será um espírito, vai sofrer muito, vai ser acometido de remorso, tristeza por ter sido ingrato aqui na Terra. E ele acaba assumindo compromisso, né, de reencarnar para reparar esse débito, reparar esse erro provocado pela ingratidão. Então, nós aqui não temos que julgar ninguém, não temos que esperar que a pessoa seja grata pelo nosso benefício. Nós temos sim que fazer o bem e procurar fazer o bem sem qualquer ostentação, fazer o bem ao nosso próximo sem qualquer interesse por trás desse bem. Porque nenhum benefício feito aqui na Terra, ele será esquecido. Mesmo em próximas reencarnações, mesmo quando a pessoa chega no mundo espiritual, ele vai relembrar que foi ingrato aqui na Terra. E aí será aquele momento de sofrimento para ele. Também no Livro dos Espíritos, lá na questão 938, Allan Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: as decepções oriundas da ingratidão será um molde para endurecer os corações e fechá-los à sensibilidade? Essa pergunta, ou seja, a pessoa que sofreu qualquer decepção por ingratidão aqui, é comum que ele feche o seu coração para os próximos, seja insensível ao sofrimento alheio? A espiritualidade responde: é um erro muito grande. Porquanto o homem de coração, como dizes, se sente feliz pelo bem que faz. Sabe-se que todo bem esquecido nessa vida será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso de sua ingratidão. Essa é a resposta que os espíritos superiores nos dão na pergunta feita por Allan Kardec. Mais uma vez, nós percebemos claramente que não há necessidade da gente esperar qualquer tipo de reconhecimento. O bem, nós sempre temos que procurar fazer o bem, mesmo sabendo de antemão que encontraremos ingratos pelo caminho, que vamos encontrar pessoas que vão esquecer o benefício. E existem pessoas que fazem o bem, né? E quando chega uma oportunidade, ele começa a pegar esse benefício que ele fez e começa a jogar na cara do beneficiado. Também é um erro. Ah, você lembra quando você estava precisando e eu te ajudei e agora eu preciso, você virou as costas para mim. Nós não temos que fazer esse tipo de julgamento e esse tipo de condenação. Porque, como eu disse, nenhum benefício fica esquecido. Também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, é feita uma segunda pergunta, né? A beneficência, ela é bem compreendida quando é praticada exclusivamente entre as pessoas de uma mesma opinião, de uma mesma crença ou de um mesmo partido, ao que os espíritos superiores também nos respondem. Essa ideia é que nós temos que abolir em nossos corações. A caridade, ela deve ser praticada em todo o ambiente, com todas as pessoas, independentemente de religião, de opiniões políticas, opiniões sociais, independente de qualquer coisa. A gente até vê muito as pessoas comentar por aí, né? Faça a caridade sem olhar a quem se faz. Essa é uma grande verdade, né?
Então a gente assim, precisamos ser bom, precisamos ser caridoso, porque ser bom e caridoso é a chave dos céus que temos em nossas mãos. Toda a nossa felicidade eterna está encerrada nessa máxima: amai-vos uns aos outros. E amar o nosso próximo, amar o nosso semelhante, é nós fazer para ele todo o bem que estiver no nosso coração, praticar toda a benevolência possível, né? Que a caridade, ela é a âncora da salvação, é a mais pura encarnação do próprio Criador, é fazer o bem ao próximo. Apóstolo Paulo, lá nas suas epístolas aos Coríntios, ele diz o seguinte: a caridade, ela é paciente, ela é doce, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não busca seus próprios interesses. Mais uma vez, nos lembrando que todo bem que fazemos ao nosso irmão tem que vir ser coberto de total desinteresse, jamais nos preocupar com agradecimento, porque mais cedo ou mais tarde o nosso benefício vem, que é a nossa felicidade. Nós trabalhamos para sermos felizes, não para receber tapinhas nas costas, exaltação da sociedade, pessoas nos elevando, né, diante dos homens. Não é esse tipo que a gente busca na caridade. A gente busca a satisfação do nosso próximo. A gente busca praticar o Evangelho de Jesus, que diz: ame uns aos outros como eu vos tenho amado. E também nós temos que lembrar também de Mateus, no capítulo 25, versículo de 31 a 46, que diz o seguinte: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, precisei de abrigo e me acolheste, estava nu e me deste o que vestir, estava doente, foste me visitar, estava preso e vieste me ver. E Jesus disse: toda vez que fizer isto a um de meus pequeninos, é a mim mesmo que fizeste. Ou seja, todo bem que nós fazemos não está perdido, será lembrado. Peço ao nosso Senhor Jesus, ao nosso Pai Celestial, que ilumine a todos nós, que essa palestra de hoje possa trazer algum esclarecimento, possa ajudar as pessoas que ainda estão esperando reconhecimento de seus benefícios, as pessoas que ainda ostentam o bem que faz, que o Mestre Jesus possa derramar sobre todos eles as energias mais puras de amor. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Agradecemos a palestra magnífica do nosso irmão Juvenal, que nós possamos colocar em prática todos os ensinamentos que tivemos hoje. E agora, para nos acalmarmos para a energia do passe, vamos fazer uma prece final. Então, vamos fechar os nossos olhos, acalmar os nossos pensamentos, elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecê-lo. Gratidão, Mestre Jesus, por tudo que o Senhor provém para a nossa vida. Muito obrigada por essa palestra que escutamos. Nós necessitamos dos seus ensinamentos. Peço que esteja conosco, enviando os nossos mentores espirituais para estarem nos guiando em todos os passos, todas as escolhas dessa semana. Muito obrigada por todas as bênçãos já concedidas. Que o Senhor esteja conosco e que assim seja. Usa, Senhor, as minhas mãos no grande plantio do bem. Os homens são todos irmãos na terra e nos mundos do além. Eu saiba ser bom de verdade, Senhor. Eu saiba plantar caridade e amor. Eu possa servir de instrumento da paz. Oh, quando o Senhor minhas mãos usará.
Vamos nesse instante, queridos irmãos, nos preparando para o nosso passe magnético de hoje. Procure um lugar confortável. Se conseguir, coloque uma música. Coloque tua água para fluidificar. Sente confortavelmente. Inspire e respire profundamente. Nesse movimento de conexão com seu Deus interior. Pai de infinita bondade, temos certeza, Senhor, que fazemos parte de Ti. Estamos conectados com todo o bem maior, com todas as curas que estão no universo. Estamos recebendo, Senhor, o fluido necessário, curativo e transformador de tudo à nossa volta, nos conectando com as árvores, com as águas, com todo o planeta, com todo o universo, e nos conectando com Ti, meu Pai, entrando em ressonância com o Mestre Jesus. Rogamos a Ele que nesse dia de luz possamos estar em gratidão por todas as bênçãos recebidas. Gratidão, Jesus, pela certeza do Teu Evangelho, do conhecimento e da Tua experiência que tem passado para cada um. Gratidão, Jesus, pela certeza da Sua presença em nós, pelos ensinamentos de amor. Gratidão, Jesus, por essa noite que estamos recebendo a energia do passe magnético, a energia de pensamento de cura, e que essa energia de cura esparja para todo o ambiente da nossa casa, todos os nossos familiares, esparja para os hospitais, para os doentes, para os médicos, para aqueles que desencarnaram agora recentemente, que eles recebam essa energia de consciência de vida eterna. Jesus de infinita bondade, ser conosco, Mestre, agora e por todo sempre, e que assim seja.